Eu tinha acabado de sair do mercado quando senti uma mão no meu braço. Era o seu Jorge, o antigo motorista do meu marido. Ele olhou para os lados, nervoso, e sussurrou bem baixinho: Dona Helena, não entre no carro amanhã. Pegue o ônibus, é questão de vida ou morte. Você vai entender quando vir quem está nele. Meu coração gelou. Durante 1 ano inteiro, eu havia ajudado esse homem em segredo, depois que meu marido o colocou na rua sem nada. E agora ele estava ali, com os olhos cheios de lágrimas, me avisando de algo. Quando perguntei o que estava acontecendo, ele apenas repetiu: Confie em mim. Amanhã, pegue o ônibus. No dia seguinte, das cortinas da sala, eu vi. Meu marido saiu de casa às 7 da manhã como sempre, entrou no carro que ficava na garagem. 15 minutos depois, uma mulher que eu conhecia muito bem abriu a porta do banco de trás e entrou. Era minha própria irmã. Minha irmã caçula, Sandra, aquela que eu tinha criado como se fosse minha filha. Eles se beijaram ali mesmo, na frente da minha casa, antes de sair. E o pior de tudo, ela estava usando o colar que eu tinha dado para ela no Natal passado. Antes de continuar, quero te convidar a fazer parte dessa comunidade. Se você está me ouvindo agora, deixa aqui nos comentários de onde você escuta essas histórias. E se você gosta de relatos reais assim, de situações que acontecem na vida, se inscreve no canal. Você não vai querer perder como essa história termina, eu te garanto. E olha, compartilha com aquela amiga que precisa ouvir isso também. Meu nome é Helena, tenho 63 anos, e durante 42 anos eu achei que tinha construído uma família de verdade. Conheci o Roberto quando eu tinha apenas 21 anos. Ele era representante comercial, viajava muito, e eu era secretária numa empresa pequena, aqui em São Paulo, ali na região da Lapa. A gente se conheceu num ponto de ônibus, acredita? Ele me ofereceu carona porque estava chovendo. E 3 meses depois, a gente já estava namorando. Casei virgem, como era o costume na minha época. Minha mãe fez questão de um casamento de véu e grinalda na igreja de Santa Cecília, mesmo a gente não tendo muito dinheiro. Foram 150 convidados, buffet simples, mas tinha bolo de 3 andares que a vizinha fez. Eu me lembro de estar tão feliz naquele dia, achando que tinha encontrado o meu príncipe encantado. Logo no começo, a gente morava num apartamento alugado de 2 quartos na Barra Funda. Eu larguei meu emprego quando ele pediu, porque o Roberto dizia que mulher dele não precisava trabalhar fora. Disse que ia cuidar de mim, que eu merecia ficar em casa, ser dona de casa. Na época eu achei romântico, sabe? Achei que ele estava me valorizando. A verdade é que ele queria controle. Controle total sobre mim, sobre nosso dinheiro, sobre minha vida. Mas eu só fui perceber isso muito tempo depois. Minha irmã Sandra tinha 10 anos quando nossos pais morreram num acidente na Dutra. Eu tinha 31, já estava casada havia 10 anos, e sem pensar 2 vezes eu trouxe ela para morar comigo e com o Roberto. Ela era só uma menina, perdida, assustada. Eu criei aquela menina como se fosse minha própria filha. A gente nunca conseguiu ter filhos, os médicos disseram que eu tinha um problema, e, de certa forma, a Sandra preencheu esse vazio. Eu acordava cedo para fazer o café dela antes da escola, ajudava com lição de casa e ia em todas as reuniões de pais. Quando ela quis fazer faculdade de administração, eu convenci o Roberto a pagar. Foram 4 anos de mensalidade, mais material, mais transporte. Eu que levantava às 5 da manhã para fazer marmita para ela levar, para economizar com lanche. A Sandra se formou, arrumou um emprego bom num banco e continuou morando com a gente. Ela dizia que estava juntando dinheiro, que logo ia sair. Mas foram passando os anos e ela continuava ali. Não que eu me importasse, pelo contrário. Eu amava ter minha irmãzinha comigo. A gente assistia novela junta todo dia, fazia as unhas em casa no sábado, ia na feira domingo cedo. Ela era minha companheira, minha amiga, minha família. O Roberto, com o passar dos anos, foi crescendo profissionalmente. Virou gerente regional, depois diretor. A gente saiu do apartamento alugado e comprou uma casa no Butantã, 3 quartos, quintal grande. Eu cuidava de tudo. Comida na mesa todos os dias, roupa lavada e passada, casa impecável.
Ele chegava do trabalho e encontrava tudo pronto. Nunca reclamei, nunca questionei. Fui a esposa perfeita durante mais de 4 décadas. Há uns 5 anos, quando o Roberto já estava bem de vida, ele contratou o seu Jorge como motorista particular. O Jorge era um senhor simples, pai de 4 filhos, morava lá em Itaquera. Ele buscava o Roberto todo dia às 7 da manhã e levava de volta no fim da tarde. Era um homem trabalhador, honesto, educado. Sempre me cumprimentava com respeito. Perguntava se eu precisava de alguma coisa do mercado quando ia buscar o Roberto. Eu gostava dele, via que era gente boa. Um dia, do nada, o Roberto chegou em casa furioso e disse que tinha mandado o Jorge embora. Quando perguntei o motivo, ele disse que o motorista tinha batido o carro, que tinha sido irresponsável. Falei que todo mundo podia cometer um erro, que o Jorge tinha família para sustentar, mas o Roberto foi categórico. Eu já decidi, Helena. Não se meta. E ainda completou que não ia pagar nem a rescisão direito, que ia dar só uns trocados para o homem. Fiquei com aquilo na cabeça. Conhecia o Roberto bem o suficiente para saber quando ele estava mentindo, e alguma coisa naquela história não batia. 2 semanas depois, eu encontrei o seu Jorge na rua, por acaso, perto da padaria. O homem estava abatido, magro, com uma tristeza no olhar que partia o coração. Ele me contou que não tinha conseguido arrumar outro emprego ainda, que a família estava passando necessidade. Foi quando ele me disse a verdade. Não tinha batido carro nenhum. O Roberto tinha inventado essa desculpa. O verdadeiro motivo da demissão era porque o Jorge tinha visto algo que não devia. Ele não quis me contar o que na época, disse apenas: Dona Helena, a senhora é uma mulher muito boa. Não merece o que está acontecendo pelas suas costas. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. O que estaria acontecendo pelas minhas costas? Mas eu tinha medo de descobrir. Tinha medo de que meu casamento de mais de 40 anos fosse uma mentira. Então fiz o que sempre fiz. Fingi que estava tudo bem e continuei cuidando da minha casa, do meu marido, da minha irmã. Mas comecei a ajudar o seu Jorge em segredo. Eu tinha uma pequena mesada que o Roberto me dava, R$ 500 por mês para minhas coisas pessoais. Comecei a guardar e a passar metade disso para o Jorge todo mês, para ajudar com as despesas da casa dele. Fiz isso durante 1 ano inteiro, sem ninguém saber. Os meses foram passando e eu comecei a notar coisas estranhas. O Roberto chegava em casa mais tarde, sempre com desculpas de reunião, de jantar com o cliente. A Sandra também estava diferente, mais arrumada, usando roupas novas. Quando eu perguntava de onde tinha vindo aquele vestido bonito, aquela bolsa de marca, ela dizia que tinha comprado numa promoção, que tinha conseguido um bom desconto. Eu acreditava porque queria acreditar, porque a alternativa era horrível demais para considerar. Teve uma vez que eu estava arrumando o quarto da Sandra, trocando os lençóis da cama, e encontrei uma caixinha de joias escondida na gaveta debaixo do criado mudo. Dentro tinha um anel lindo, com uma pedra azul que eu nunca tinha visto ela usar. Estranhei, mas quando perguntei, ela disse que era de uma amiga que tinha deixado com ela para guardar. De novo, eu engoli a história, porque questionar significaria admitir que alguma coisa estava errada, e eu não estava pronta para isso. O Roberto começou a viajar mais, dizia que eram viagens de trabalho. Ribeirão Preto, Campinas, até para o Rio de Janeiro ele foi algumas vezes. Sempre voltava com presentes para mim, perfume importado, uma blusa, um lenço de seda. Eu achava que ele estava sendo atencioso, que estava tentando manter o romance vivo depois de tantos anos de casamento. Que boba eu fui. Os presentes eram culpa, não amor. A Sandra também começou a sair mais. Dizia que ia encontrar amigas, que ia no cinema, no shopping. Às vezes chegava de madrugada e eu ficava preocupada. Mas ela tinha quase 40 anos. Não era mais uma criança. Quem era eu para ficar controlando? Além do mais, eu confiava nela. Confiava de olhos fechados. Ela era minha irmãzinha, a menina que eu tinha criado, que eu tinha dado tudo. Jamais imaginei que ela seria capaz de me apunhalar pelas costas daquele jeito. Teve um fim de semana que o Roberto disse que ia viajar para Curitiba, resolver uns negócios. Coincidentemente,
A Sandra também disse que ia passar o fim de semana fora, numa chácara com as amigas do trabalho. Eu fiquei sozinha em casa, o que era raro. Lembro que até gostei. Assisti uns filmes antigos na TV, fiz aquela comida que só eu gosto, arrumei meus armários com calma. Mas teve um momento no sábado à noite que eu senti um aperto no peito. Uma intuição, sabe? Como se alguma coisa estivesse muito errada. No domingo eles voltaram, cada um com suas histórias. O Roberto reclamando do trânsito na volta de Curitiba, a Sandra mostrando fotos da tal chácara no celular. Fotos que, pensando bem agora, podiam ter sido tiradas em qualquer lugar, em qualquer época. Mas eu não questionei. Eu nunca questionava. Fui treinada a vida inteira para ser a mulher que aceita, que engole, que finge que não vê. As coisas continuaram assim por mais alguns meses. Eu, na minha rotina, acordando cedo, fazendo café, limpando a casa, preparando almoço e janta. O Roberto saindo cedo para o trabalho, voltando tarde. A Sandra com seus horários estranhos, suas roupas cada vez mais bonitas, seu perfume cada vez mais caro. E eu ali, no meio daquilo tudo, sendo enganada todos os dias, todas as horas e sem fazer ideia. Até que chegou aquele dia no mercado. Eu tinha ido fazer as compras do mês, tinha acabado de sair com 2 sacolas pesadas nas mãos quando senti alguém me segurar pelo braço. Era o seu Jorge. Ele estava diferente, mais velho, com mais cabelos brancos, mas com aquele mesmo olhar honesto que eu sempre conheci. Ele olhou para todos os lados, como se tivesse medo de ser visto, e me puxou para perto da parede. Dona Helena, eu preciso falar com a senhora. A voz dele saiu baixa, urgente. Não entre no carro amanhã. Pegue o ônibus para onde a senhora precisar ir. É questão de vida ou morte. Eu senti minhas pernas fraquejarem. Vida ou morte? Que história era aquela? Tentei perguntar, mas ele continuou. A senhora vai entender quando vir quem está no carro. Eu não podia ficar quieto. A senhora foi boa demais comigo. Me ajudou quando eu mais precisei. Agora é minha vez de ajudar a senhora. Eu quis perguntar mais, quis entender, mas ele apenas apertou minha mão com carinho e foi embora rápido, desaparecendo entre os carros do estacionamento. Fiquei ali parada, com as sacolas do mercado pesando nos meus braços, o coração batendo descompassado, a cabeça girando. O que ele tinha querido dizer? Quem estaria no carro? Meu marido, óbvio. Ele sempre saía com o carro de manhã. Mas quem mais? Cheguei em casa ainda tonta. Guardei as compras no piloto automático, a cabeça longe. O Roberto chegou no horário de sempre, 6:30 da tarde. Jantamos os 3 como era de costume. Ele reclamando de um cliente chato, a Sandra falando de uma reunião no banco. Tudo normal, tudo como sempre foi. Mas para mim, nada mais era normal. Eu olhava para os dois e me perguntava o que estava perdendo, o que eu não estava vendo. Naquela noite eu mal consegui dormir. Fiquei olhando para o teto do quarto, ouvindo o Roberto roncar do meu lado, pensando nas palavras do seu Jorge. Vida ou morte? O que poderia ser tão grave? Às 5 da manhã eu desisti de tentar dormir. Levantei, fiz café. Minha rotina continuava igual, mas eu estava diferente por dentro. Quando o Roberto desceu para tomar café, às 6:30, eu disse que precisava ir na casa de uma amiga de manhã cedo, que ia pegar o ônibus. Ele nem levantou os olhos do jornal. Apenas resmungou, tá bom. A Sandra ainda estava dormindo como sempre. Ela nunca foi de acordar cedo. Às 7 em ponto, o Roberto saiu de casa, entrou no carro que ficava na garagem. Eu fui até a janela da sala, me escondi atrás da cortina de renda que eu mesma tinha feito há anos. Meu coração estava disparado. Eu me sentia ridícula, como se estivesse traindo a confiança do meu marido por espioná-lo. Mas alguma coisa dentro de mim dizia que eu precisava ver. O carro ficou parado ali na frente de casa por uns 10 minutos. O Roberto mexendo no celular, como sempre fazia antes de sair. E então eu vi. A porta da minha casa se abrindo. Não era possível. A Sandra saiu, olhou para os lados e caminhou rápido até o carro. Ela abriu a porta de trás e entrou. Por um segundo, meu cérebro tentou encontrar uma explicação inocente. Ela ia pedir carona para o trabalho. Era só isso. Tinha que ser só isso.
Mas então eu vi meu marido se virar para o banco de trás. Vi minha irmã se inclinar para frente. E vi os dois se beijarem. Não foi um beijo rápido, de cumprimento. Foi um beijo longo, demorado, de quem tem intimidade. A mão dele no rosto dela, a mão dela no pescoço dele. E aquele colar, aquele maldito colar que eu tinha dado para ela no Natal, balançando no pescoço dela enquanto ela beijava meu marido. Minhas pernas cederam. Eu caí sentada no sofá, ainda olhando pela fresta da cortina, sem conseguir desviar os olhos daquela cena. Eles se separaram, riram de alguma coisa e o carro arrancou. Foram embora juntos. Meu marido de 42 anos de casamento e minha irmã caçula, que eu tinha criado como filha. Foram embora rindo enquanto eu estava ali, destruída, sentindo o meu mundo desabar. Não sei quanto tempo fiquei ali, sentada naquele sofá. Podia ter sido 10 minutos, podia ter sido 1 hora. Eu estava em choque, completamente paralisada. Minha mente tentava processar o que tinha acabado de ver, mas era grande demais, doía demais. 42 anos de casamento. 28 anos criando minha irmã. Tudo mentira, tudo traição. Quando finalmente consegui me levantar, fui até o banheiro e vomitei. Vomitei tudo, até não ter mais nada no estômago, até ser só ânsias secas. Lavei o rosto, olhei no espelho. A mulher que me olhava de volta estava pálida, com olheiras profundas, parecendo ter envelhecido 10 anos em uma manhã. Mas tinha algo diferente nos olhos dela. Uma raiva, uma determinação que eu nunca tinha visto antes. Foi naquele momento, olhando para o meu reflexo naquele espelho do banheiro, que alguma coisa mudou dentro de mim. A Helena, que sempre aceitou tudo, que sempre engoliu o desaforo, que sempre foi bonzinha demais, morreu ali. E nasceu uma outra Helena. Uma que não ia mais aceitar ser feita de idiota. Uma que ia reagir. Mas eu não podia agir por impulso. Não podia fazer um escândalo e sair de mãos vazias. Eu precisava ser esperta. Precisava pensar. E foi aí que eu comecei a lembrar de coisas. Coisas importantes que eu tinha guardado ao longo dos anos, sem nem saber que um dia iam ser úteis. A casa onde a gente morava estava no meu nome. Isso mesmo. Quando a gente comprou, há 15 anos, o Roberto tinha uns problemas com Receita Federal, umas dívidas antigas de imposto. Então, ele colocou a casa no meu nome para proteger o patrimônio. Na época eu nem dei importância, mas agora esse detalhe se tornava crucial. A casa era minha. Legalmente, completamente minha. Além disso, eu lembrei de uma coisa que tinha acontecido uns 8 anos atrás. Minha tia Geralda, irmã da minha mãe, tinha morrido e deixado uma herança para mim e para Sandra. Era um apartamento pequeno ali na Muca que a gente alugava e dividia o valor do aluguel. Só que a Sandra sempre foi desorganizada com dinheiro, sempre gastava tudo o que ganhava. Teve uma época que ela estava desesperada, cheia de dívida de cartão de crédito e me pediu para eu comprar a parte dela do apartamento. Eu peguei um dinheiro que tinha guardado, economias de anos, e comprei. Fiz tudo certinho, com escritura, reconhecimento de firma. O apartamento da Muca era meu. E a Sandra nem devia lembrar mais disso. Esse apartamento rendia R$ 1.200 de aluguel por mês, que iam direto para uma conta que só eu tinha acesso. Eu usava esse dinheiro para as minhas pequenas coisas, para o meu cabeleireiro, para comprar uma roupa de vez em quando. E para ajudar o seu Jorge nos últimos 12 meses. O Roberto nem sabia que eu tinha essa renda extra. E tinha mais. Há uns 3 anos, quando eu tive que fazer uns exames de rotina, encontraram um mioma. Nada grave. Mas o médico sugeriu que eu fizesse histerectomia, já que eu estava perto dos 60 e não ia mais ter filhos mesmo. O Roberto pagou a cirurgia pelo plano de saúde dele, da empresa. Só que durante os exames pré-operatórios, descobriram outra coisa. Eu tinha uma arritmia cardíaca. Nada muito sério, mas precisava de acompanhamento. O cardiologista fez um relatório completo e disse que eu precisava evitar estresse forte, que uma emoção muito intensa podia ser perigosa para mim. Eu guardei todos esses laudos, todos esses exames. Estava tudo numa pasta, dentro do armário do meu quarto. E de repente eu percebi que aqueles papéis podiam ser muito úteis.
Se a traição viesse à tona, se houvesse uma separação, eu tinha prova de uma condição de saúde que tinha se agravado por culpa de quem? Do estresse emocional causado pela traição do meu marido. Sentei na mesa da cozinha e comecei a pensar com clareza pela primeira vez em horas. Eu não podia confrontá-los ainda. Precisava de provas mais concretas. Precisava entender há quanto tempo isso estava acontecendo. Precisava me preparar, me proteger. O Roberto ganhava bem. Devia ter um bom dinheiro guardado, investimentos. Se eu fosse esperta, conseguiria sair dessa situação sem perder tudo o que ajudei a construir durante mais de 4 décadas. Respirei fundo e comecei a agir. Primeiro, liguei para o seu Jorge. Ele atendeu no 3º toque, a voz cautelosa. Dona Helena, eu agradeci a ele por ter me avisado. Disse que tinha visto tudo. Perguntei se ele sabia há quanto tempo aquilo estava acontecendo. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Depois ele disse com a voz pesada. Desde quando eu trabalhava para ele, Dona Helena? Faz mais de 2 anos. Eu via os dois juntos no banco de trás do carro, quando eu ia buscar ele na firma. Por isso ele me mandou embora. Eu falei para ele que não achava certo, que a senhora não merecia aquilo. Ele me demitiu no dia seguinte. 2 anos. Eles estavam me traindo havia 2 anos, debaixo do meu próprio teto, e eu não tinha percebido nada. Minha voz falhou quando agradeci de novo ao Jorge e desliguei. Chorei ali, sozinha na cozinha. Chorei tudo que tinha segurado. Mas depois sequei as lágrimas e voltei a pensar. Precisava de provas, fotos, mensagens, alguma coisa concreta. Eu sabia a senha do celular do Roberto, ele nunca mudava. Era a data de nascimento dele. Mas ele sempre andava com o celular. Seria difícil pegar sem que ele percebesse. A Sandra era mais descuidada, às vezes deixava o celular jogado pela casa. Mas eu precisava ter cuidado, não podia levantar suspeitas. Naquela tarde, quando a Sandra voltou para casa, por volta das 5, eu estava na cozinha preparando o jantar, como se nada tivesse acontecido. Ela entrou toda sorridente, me deu um beijo no rosto. Oi, mana, tudo bem? Nossa, que cheiro bom! Tá fazendo o quê? Tive vontade de gritar, de jogar tudo na cara dela, de perguntar como ela tinha coragem de me beijar depois de passar o dia com meu marido. Mas eu apenas sorri e disse: estrogonofe, do jeito que você gosta. Ela foi pro quarto dela tomar banho e eu vi o celular dela em cima do balcão da cozinha. Meu coração acelerou. Peguei o aparelho com as mãos tremendo. Ela sempre usava a digital para desbloquear, mas eu sabia que tinha senha numérica também. Tentei a data de nascimento dela. Errado. Tentei o dia que nossos pais morreram. Errado. Só tinha mais uma tentativa antes de bloquear. Respirei fundo e tentei a data de nascimento do Roberto. O celular desbloqueou. Entrei direto nas mensagens. Tinha uma conversa com R, que tinha centenas de mensagens. Abri e meu estômago revirou. Eram mensagens de amor, mensagens explícitas, fotos. Meu Deus, as fotos! Eu não queria ver, mas não conseguia parar de olhar. Eles em motéis, eles em viagens, eles na minha própria casa, no quarto de hóspedes, enquanto eu estava fazendo compras. Senti a bile subir na garganta de novo. Tinha uma mensagem recente, daquele mesmo dia. Ele escrevendo: hoje foi maravilhoso, como sempre. Daqui a pouco chego em casa e vou ter que fingir que mal te conheço. E ela respondendo: eu sei, é horrível, mal posso esperar o dia que a gente não precise mais fingir. E ele: logo, meu amor, logo a gente se livra dela e fica junto de verdade. Se livra dela, se livra de mim. Eles estavam planejando me descartar como se eu fosse lixo. 42 anos de casamento, 28 anos criando ela, e eu era apenas um obstáculo a ser removido. Tirei foto de todas as mensagens com meu próprio celular. Dezenas de fotos. Evidências que nenhum advogado conseguiria refutar. Coloquei o celular dela de volta no balcão, exatamente como estava, e voltei para o fogão, mexendo o estrogonofe mecanicamente. Quando ela saiu do banho, toda perfumada, usando aquela camisola de seda que eu tinha dado no aniversário dela, eu mal consegui olhar para a cara dela. Mas forcei um sorriso
e disse que o jantar estava quase pronto. O Roberto chegou às 7, como sempre. Jantamos os três, a mesma cena de todas as noites dos últimos anos. Só que agora eu sabia a verdade. Via os dois trocando olhares quando achavam que eu não estava vendo. Via o pé dele encostando no pé dela por baixo da mesa. Pequenos gestos que sempre estiveram ali e que eu nunca tinha percebido porque confiava neles cegamente. Depois do jantar, fui para o quarto cedo, disse que estava com dor de cabeça. Ouvi os dois ficarem na sala, assistindo televisão. Ouvi as risadas, os comentários sobre o programa. Tudo tão normal, tão natural, como se não estivessem destruindo minha vida todos os dias. Deitei na cama e comecei a planejar. Eu tinha as provas da traição. Tinha a casa no meu nome. Tinha o apartamento que rendia aluguel. Tinha os laudos médicos que comprovavam minha condição de saúde. Mas precisava de mais. Precisava saber a situação financeira do Roberto, quanto ele tinha guardado, onde estava o dinheiro. Nos dias seguintes, enquanto continuava fazendo meu papel de esposa e irmã dedicada, eu comecei a investigar. Quando o Roberto estava no banho, eu mexia na gaveta dele, procurava documentos. Encontrei extratos bancários, informações sobre investimentos. Ele tinha muito mais dinheiro do que eu imaginava. Tinha ações, tinha aplicações, tinha uma previdência privada robusta. E nada disso estava no meu nome. Mas encontrei algo melhor. Encontrei documentos de uma empresa que ele tinha aberto há 3 anos, sem me contar. Uma empresa de fachada, pelo que entendi, que ele usava para fazer uns negócios por fora, sem declarar para o fisco. Tinha notas fiscais falsas, comprovantes de transações suspeitas. O Roberto estava sonegando impostos, e eu tinha as provas disso nas mãos. Tirei foto de absolutamente tudo. Cada documento, cada extrato, cada papel comprometedor. Guardei tudo numa pasta oculta no meu celular e salvei cópias na nuvem, numa conta de e-mail que criei só para isso. Se ele tentasse me deixar sem nada, eu tinha como me defender. E tinha como destruir ele também, se fosse necessário. A Sandra continuava sua vida normalmente, saindo, chegando tarde, sempre com desculpas prontas. Teve uma noite que ela disse que ia dormir na casa de uma amiga, que iam assistir filme até tarde. No dia seguinte, mexendo no celular dela de novo enquanto ela estava no banho, vi que ela tinha passado a noite num hotel com o Roberto. Ele tinha dito para mim que tinha jantar com clientes. Os dois me achavam tão idiota, tão ingênua. Comecei a reparar em mais coisas. O Roberto pagava as roupas dela, as joias dela. Aquele anel que eu tinha encontrado meses atrás não era de nenhuma amiga, era dele para ela. A bolsa cara, os sapatos de marca, tudo presente dele. Ele estava gastando nosso dinheiro, dinheiro que a gente tinha construído juntos durante anos para bancar a amante que morava dentro da nossa casa. Teve um momento que eu quase confrontei os dois. Foi numa sexta-feira à noite. Eles estavam na sala, sentados no mesmo sofá, muito próximos, vendo um filme. Eu estava na cozinha lavando louça e olhei para a sala. Vi a mão dele roçando na coxa dela, de leve, quase imperceptível. Vi ela sorrir e se aproximar mais, ali, na minha sala, a poucos metros de mim. O descaramento era tanto que me deixou sem ar, mas respirei fundo e me segurei. Ainda não era a hora. Eu precisava ter tudo muito bem amarrado antes de agir, porque quando eu agisse, ia ser definitivo. Não ia ter volta. E eu ia me certificar de que eles pagassem por cada lágrima que me fizeram derramar, por cada noite de sono que me tiraram, por cada pedaço do meu coração que despedaçaram. Procurei um advogado. Não podia ser alguém da nossa cidade, alguém que pudesse conhecer o Roberto. Peguei 2 ônibus até chegar num escritório em Santo André, longe o suficiente. O advogado, Dr. Carlos, ouviu minha história em silêncio. Mostrei todas as provas que tinha coletado, as fotos das mensagens, as evidências da sonegação fiscal, os documentos da casa e do apartamento. Ele ficou impressionado. A senhora foi muito esperta em reunir tudo isso, disse ele. Com esse material, posso garantir que a senhora vai sair dessa separação muito bem protegida. Perguntei sobre a casa. Ele confirmou. Estava no meu nome. Era minha. O Roberto não podia me tirar dela.
Sobre os bens dele, explicou que eu tinha direito à metade de tudo que foi adquirido durante o casamento. E com as provas de sonegação, eu tinha uma carta na manga forte para negociar. E sobre a questão de saúde? Perguntei, mostrando os laudos médicos. Ele leu com atenção e assentiu. Isso pode ser usado para pedir uma indenização por danos morais. Uma traição dessa magnitude, com sua própria irmã, causando agravamento de uma condição cardíaca pré-existente. Temos um caso muito forte aqui, Dona Helena. Saí daquele escritório me sentindo poderosa pela primeira vez em semanas. Eu tinha um plano, tinha um advogado, tinha provas. Agora só precisava escolher o momento certo para agir. Voltei para casa e continuei minha atuação. A esposa dedicada, a irmã amorosa. Fazia comida, limpava a casa, sorria quando preciso. Mas por dentro estava contando os dias, planejando cada detalhe. Abri uma conta bancária só minha, em outro banco, e transferi o dinheiro do aluguel do apartamento para lá. Comecei a guardar dinheiro do supermercado também. Pedia para o Roberto me dar o dinheiro das compras, mas comprava as coisas mais baratas e guardava a diferença. Em 2 semanas, já tinha juntado quase R$ 2.000. O Roberto estava confiante, relaxado. Achava que tinha me enganado perfeitamente. Teve uma noite que ele até foi carinhoso comigo. Me deu um beijo na testa antes de dormir. Aquilo me deu uma raiva tão grande que tive que me trancar no banheiro para não explodir. Como ele tinha coragem de me tocar depois de passar o dia inteiro com minha irmã. A Sandra estava cada vez mais ousada. Começou a usar perfumes caros, a fazer as unhas em salão chique, a comprar roupas de marca. Quando eu perguntava, ela dizia que tinha recebido um aumento no banco, que estava se valorizando mais. Valorizando com o dinheiro do meu marido, isso sim. Mas eu deixava ela pensar que estava me enganando. Quanto mais confiantes eles ficassem, maior seria a queda. Um dia, eu estava passando roupa na área de serviço quando ouvi os dois conversando no quarto da Sandra. A porta estava entreaberta e eles não sabiam que eu estava ali. O Roberto dizia: "A gente precisa ter paciência, meu amor. Logo, logo a gente resolve isso." E ela: "Eu tô cansada de esperar, de fingir. Quero poder sair com você de verdade, viajar, viver nossa vida." E ele: "Eu sei, eu também. Mas você sabe que é complicado. A casa tá no nome dela. Se eu pedir divórcio, agora vou sair perdendo. Preciso achar um jeito de reverter isso primeiro." Então era isso. Ele estava procurando um jeito de me tirar a casa antes de pedir o divórcio. Provavelmente consultando advogados, vendo brechas legais. Mas ele não sabia que eu estava 10 passos à frente dele. Não sabia que eu já tinha me precavido, já tinha garantido meus direitos. Naquela noite, deitada ao lado dele na cama, fingindo dormir, eu tomei minha decisão. Não ia esperar ele dar o primeiro passo. Não ia deixar ele ter a chance de me prejudicar. Eu ia agir primeiro, e ia ser agora. No dia seguinte, que era uma terça-feira, esperei o Roberto sair para o trabalho. A Sandra tinha folga e estava dormindo ainda. Liguei para o Dr. Carlos e disse: "Quero dar início ao processo, hoje." Ele me passou as instruções. Eu precisava sair de casa por uns dias, ir para um lugar seguro, enquanto ele entrava com os papéis da separação e com a ordem de restrição. Liguei para o seu Jorge. Expliquei a situação e perguntei se ele podia me ajudar a sair de casa discretamente. Ele não pensou 2 vezes. "Dona Helena, pode contar comigo. Eu passo aí em 1 hora." Fui para o quarto e arrumei uma mala pequena com o essencial. Roupas, documentos, remédios. Peguei a pasta com todas as cópias das provas que eu tinha reunido. Peguei minhas joias, as poucas que eram minhas de verdade, presentes da minha mãe. Quando estava fechando a mala, a Sandra acordou. Ela passou pelo corredor de camisola, me viu com a mala aberta e perguntou: "Vai viajar, mana?" Eu olhei para ela, para aquele rosto que eu amava tanto, que eu tinha cuidado durante tantos anos, e senti uma mistura de tristeza e nojo. Mas apenas sorri e disse: "Vou passar uns dias na casa de uma amiga. Preciso dar um tempo, sabe como é." Ela nem se preocupou em perguntar mais. Apenas deu de ombros e foi fazer café. Provavelmente já pensando em como ia aproveitar minha ausência para trazer o Roberto para dentro de casa sem se esconder.
Deixei ela lá na cozinha e terminei de arrumar minhas coisas. O seu Jorge chegou pontualmente. Coloquei minha mala no porta-malas do carro dele, um Gol velho, mas bem cuidado. Antes de entrar, olhei para minha casa uma última vez. Aquela casa que eu tinha transformado em lar durante 15 anos. Aquelas paredes que eu tinha pintado, aquele jardim que eu tinha cultivado. E pensei, isso aqui é meu. Eles não vão tirar isso de mim. Jorge me levou até um hotel simples, mas limpo, perto do centro. Eu me registrei e subi para o quarto. Era pequeno, apenas uma cama de solteiro, um banheiro minúsculo, uma TV antiga. Mas era meu espaço, minha paz. Sentei na cama e pela primeira vez em semanas, respirei aliviada. Liguei para o Dr. Carlos e confirmei que estava em lugar seguro. Ele disse que ia protocolar todos os documentos naquela tarde mesmo. Separação litigiosa com pedido de danos morais, partilha de bens e uma denúncia anônima à Receita Federal sobre a sonegação fiscal do Roberto. Até o fim do dia, dona Helena, ele vai ser notificado. Se prepare porque a reação não vai ser das melhores. Eu estava preparada, ou pelo menos achava que estava. Porque nada me preparou para o que aconteceu quando o oficial de justiça chegou na minha casa, naquela terça-feira às 5 da tarde, e entregou os papéis da separação para o Roberto. Ele me ligou 30 vezes seguidas. 30. Eu não atendi nenhuma. Depois foram as mensagens. Dezenas de mensagens. Primeiro tentando ser conciliador. Helena, que loucura é essa? Vamos conversar. Resolver isso como adultos. Depois ficando nervoso. Você não pode fazer isso, essa casa é minha também. E por fim, mostrando quem ele realmente era. Sua louca, você vai se arrepender disso. A Sandra também entrou em contato. Mensagens chorosas, dizendo que não entendia o que estava acontecendo, que estava preocupada comigo. Fingi que acreditava. Respondi dizendo que estava tudo bem, que só precisava de um tempo sozinha, que logo a gente conversava. Queria que ela continuasse confiante, sem suspeitar que eu sabia de tudo. No dia seguinte, quarta-feira, tive uma reunião com o Dr. Carlos. Ele me mostrou a contestação que o advogado do Roberto tinha enviado. Como esperado, ele alegava que merecia metade da casa, que tinha direito aos bens. Mas quando o Dr. Carlos apresentou as provas da traição, das mensagens, das fotos, o tom mudou completamente. O advogado dele me ligou pedindo para negociar, disse Dr. Carlos. Eles sabem que vão perder feio se isso for para frente, especialmente com a questão da Receita Federal. Recebi confirmação de que abriram uma investigação sobre a empresa dele. Senti uma satisfação quente no peito. Ele ia pagar. Finalmente ia pagar. Mas eu ainda não tinha confrontado a Sandra. Isso eu queria fazer pessoalmente. Marquei de encontrar com ela num café, na quinta-feira de manhã. Disse que precisava conversar sobre a separação, que precisava do apoio dela. Ela topou na hora, toda solícita, bancando a irmã preocupada. Cheguei no café antes dela, escolhi uma mesa no canto, de costas para a parede. Queria ver a reação dela de frente. Quando ela chegou, me deu um abraço apertado, disse que estava preocupada, que não entendia por que eu tinha pedido a separação do nada. Deixei ela falar, fazer todo o teatrinho. Quando ela terminou, peguei meu celular, abri a pasta com as fotos que tinha tirado das mensagens entre eles e mostrei para ela. Vi a cor sumir do rosto dela. Vi os olhos dela se arregalarem. Vi o momento exato em que ela percebeu que eu sabia de tudo. Desde quando? Foi tudo que ela conseguiu perguntar com a voz trêmula. Desde quando você sabe? Tem algumas semanas, respondi calmamente. Semanas que eu passei juntando provas, me preparando, me protegendo, enquanto você e ele achavam que eu era idiota. Ela tentou falar, tentou se explicar, mas eu levantei a mão para interromper. Não quero ouvir desculpas. Quero que você saia da minha casa. Tem até amanhã para pegar suas coisas e sumir da minha vida. Se não sair, eu vou tirar você na justiça. E acredite, eu tenho meios para isso. Ela começou a chorar. Aquelas lágrimas falsas que ela sempre usou para conseguir o que queria. Mana, por favor, deixa eu explicar. Eu não queria que acontecesse. Foi sem querer. A gente se apaixonou. Eu ri. Ri mesmo, uma risada amarga, sem humor. Apaixonou?
Vocês se apaixonaram nas minhas costas, debaixo do meu teto, comendo da minha comida, enquanto eu cuidava dos dois como uma idiota? Isso não é amor, Sandra. Isso é traição. Isso é a pior forma de ingratidão que existe. Me levantei, deixei uma nota de 20 na mesa para pagar meu café e fui embora. Deixei ela lá, chorando, se fazendo de vítima. Não olhei para trás. Aquela menina que eu tinha criado, que eu tinha amado como filha, estava morta para mim. Voltei para o hotel me sentindo mais leve. Era como se um peso gigante tivesse saído das minhas costas. Eu tinha enfrentado ela, tinha dito tudo o que precisava dizer. E agora só faltava o Roberto. O confronto com ele foi bem menos dramático e bem mais satisfatório. Aconteceu na audiência de conciliação, na sexta-feira. Eu cheguei com o Dr. Carlos, bem arrumada, maquiada, de salto alto. Queria que ele visse que eu não estava destruída, que eu estava bem, que eu estava forte. Ele estava com o advogado dele, um homem de terno caro que tentava parecer confiante, mas estava visivelmente preocupado. O Roberto me olhou e tentou vir falar comigo, mas o Dr. Carlos bloqueou. Qualquer comunicação passa por mim, disse ele, firme. A audiência começou e o juiz perguntou se havia possibilidade de acordo. O advogado do Roberto começou a falar sobre divisão de bens, sobre ele ter direito à metade da casa. Foi quando o Dr. Carlos jogou tudo na mesa. As provas da traição, os laudos médicos mostrando meu problema cardíaco e a cereja do bolo, os documentos da sonegação fiscal. O rosto do Roberto ficou vermelho, depois branco, depois roxo. Ele tentou falar, mas o advogado dele o segurou. Pediram um intervalo de 15 minutos para conversar. Quando voltaram, a proposta era bem diferente. Ele abria mão de qualquer direito sobre a casa. Ficava com os bens dele, eu ficava com os meus. Ele pagaria uma indenização de R$50 mil pelos danos morais. E, em troca, eu não apresentaria as provas da sonegação às autoridades. Eu olhei para o Dr. Carlos. Ele assentiu de leve. Era um bom acordo. Aceitei. Assinamos os papéis ali mesmo, em menos de 1 hora. Meu casamento de 42 anos estava oficialmente terminado. Quando estava saindo do fórum, o Roberto me alcançou no corredor. Helena, espera. Me virei para olhar para ele. O homem que eu tinha amado durante mais de 4 décadas. O homem por quem eu tinha aberto mão da minha carreira, dos meus sonhos. O homem que me traiu da pior forma possível. O que você quer, Roberto? Só quero entender, ele disse. Como você descobriu? Nós fomos tão cuidadosos. Eu sorri, um sorriso pequeno, mas genuíno. Você acha mesmo que foi cuidadoso? Você traiu sua esposa com a irmã dela, dentro da sua própria casa. Você não foi cuidadoso, você foi arrogante. Achou que eu era burra demais para perceber, submissa demais para reagir. Mas você se enganou. E a Sandra? Ele perguntou. Você falou com ela? Eu ri de novo. A Sandra saiu da minha casa ontem com as malas que eu mesma ajudei a arrumar. Não sei onde ela está e não me importo. Vocês dois merecem um ao outro. E me virei para ir embora, mas antes disse mais uma coisa. Ah, e Roberto, agradece ao seu Jorge. Foi ele quem me avisou. O motorista que você demitiu e deixou na miséria porque ele viu demais. Pois é. Ele tinha mais caráter que você e sua amante juntos. Saí dali com a cabeça erguida. O Dr. Carlos me deu parabéns. Disse que eu tinha sido muito corajosa. Me levou até um banco, onde eu abri uma conta nova e transferi a indenização assim que caiu. R$50 mil. Não era uma fortuna, mas somado ao dinheiro do apartamento alugado e às economias que eu tinha feito nas últimas semanas, me dava um bom colchão financeiro. Voltei para minha casa naquela tarde. A casa que agora era só minha. A Sandra tinha saído mesmo, levado tudo que era dela. O quarto dela estava vazio, sem nenhum sinal de que ela tinha morado ali por quase 30 anos. Abri as janelas, deixei o ar fresco entrar. Aquela casa precisava de uma limpeza profunda, de uma renovação, assim como eu. Nas semanas seguintes, eu me joguei em transformar a casa. Pintei as paredes de cores novas, mais claras, mais alegres.
Doei todos os móveis do quarto de hóspedes, aquele onde eles tinham se encontrado. Comprei móveis novos, escolhidos por mim, do meu jeito. Transformei o quarto da Sandra num ateliê de costura, algo que eu sempre quis ter, mas nunca tive tempo. Voltei a fazer aulas de bordado, algo que eu adorava quando era jovem, mas tinha abandonado depois de casar. Comecei a frequentar um grupo de caminhada no parque, conheci mulheres da minha idade, fiz novas amizades. Pela primeira vez em décadas, eu estava vivendo para mim. E era libertador. O seu Jorge virou um amigo de verdade. Ele arrumou um emprego novo como motorista de aplicativo e estava se virando bem. Às vezes, a gente tomava um café junto e conversava sobre a vida. Foi ele quem me incentivou a voltar a estudar. Dona Helena, a senhora sempre foi inteligente. Por que não faz uma faculdade? Realiza um sonho antigo? E foi o que eu fiz. Me inscrevi numa faculdade EAD de letras. Algo que eu sempre quis fazer, mas nunca tive oportunidade. Aos 63 anos, virei universitária. As aulas eram online. Eu podia fazer no meu ritmo e estava amando cada minuto. Descobri que tinha jeito para escrever. Comecei até a fazer uns contos, umas crônicas. Quanto ao Roberto e à Sandra, soube por terceiros que eles ficaram juntos por uns 3 meses depois da separação. Mas aí a Receita Federal caiu em cima dele de verdade. Mesmo sem as provas que eu tinha, eles acharam irregularidades suficientes para multar ele pesadamente. Ele teve que vender o apartamento dele, o carro, para pagar as dívidas com o fisco. A Sandra não aguentou ver o dinheiro acabar e o largou. Foi morar com uma prima em Minas Gerais. Fiquei sabendo também que a empresa onde ela trabalhava descobriu sobre o caso dela com um homem casado e ela acabou sendo demitida. Não oficialmente por isso, mas arrumaram um jeito. A reputação dela ficou manchada. Diz que ela está trabalhando num emprego bem inferior ao que tinha, ganhando menos da metade. Não vou mentir e dizer que não senti uma pontinha de satisfação quando soube. Não porque eu sou má, mas porque era a justiça sendo feita. Eles me fizeram tanto mal, me machucaram tão profundamente, que ver eles enfrentando as consequências dos próprios atos trouxe uma sensação de fechamento, de que o ciclo tinha se completado. Hoje, quase 2 anos depois de tudo isso, eu estou numa fase da minha vida que eu nunca imaginei que fosse possível. Moro sozinha na minha casa, que agora está do jeito que eu sempre quis. Tenho meu dinheiro, minha independência, minhas amigas. Estou no 3º semestre da faculdade e com nota boa. Até comecei a namorar de novo, se é que pode chamar assim. É um senhor viúvo que conheci no grupo de caminhada, o seu Antônio. A gente sai para jantar de vez em quando, vai no cinema. Nada sério, nada compromissado. Só 2 pessoas maduras aproveitando a companhia uma da outra. Olhando para trás, eu vejo que passei a vida inteira sendo o que os outros esperavam de mim. A esposa perfeita, a irmã dedicada, a mulher que se anulava para fazer todo mundo feliz. E no fim, as pessoas para quem eu me dediquei tanto me apunhalaram pelas costas da pior forma possível. Mas sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que nunca é tarde para recomeçar. Que a gente pode se reinventar em qualquer idade. Que ser boa não significa ser boba. E que a melhor vingança não é destruir quem te machucou, mas construir uma vida tão boa que eles se tornem irrelevantes. Tem dias difíceis ainda, não vou mentir. Tem noite que eu acordo e sinto a solidão apertar. Tem momentos que eu penso na Sandra pequena, naquela menina assustada que chegou na minha casa depois de perder os pais, e meu coração aperta, porque eu amei aquela menina de verdade. Mas aí eu lembro que aquela menina morreu. A mulher que ela se tornou não tem nada a ver com a irmãzinha que eu criei, e eu aprendi a fazer as pazes com isso. Quanto ao Roberto, às vezes eu me pego pensando no que poderia ter sido diferente. Se eu tivesse percebido os sinais antes, se eu tivesse dado mais atenção, se eu tivesse sido diferente. Mas aí eu paro e me lembro. Não foi culpa minha. Eu fui uma boa esposa. Eu fui fiel, dedicada, presente. Se ele escolheu me trair, se ele escolheu jogar fora 42 anos de casamento, isso fala sobre o caráter dele, não sobre o meu. Hoje eu olho no espelho e gosto da mulher que vejo. Ela tem rugas, tem cabelos brancos, tem marcas de uma vida longa e nem sempre fácil.
Mas ela também tem um brilho nos olhos que não existia antes. Tem força, tem dignidade, tem amor próprio. Essa mulher não aceita mais migalhas. Essa mulher sabe o valor que tem. Essa mulher não tem medo de ficar sozinha porque aprendeu que é melhor estar sozinha do que mal acompanhada. E se eu pudesse voltar no tempo e dar um conselho para Helena de 40 anos atrás, de 30 anos atrás, de 20 anos atrás, eu diria: não se anule por ninguém. Não abra mão dos seus sonhos por ninguém. Não aceite ser tratada como segunda opção, como capacho, como garantida. Porque você vale muito mais do que isso. Todas nós valemos. E você que está me ouvindo agora, que chegou até o final dessa história, eu quero te perguntar uma coisa. O que você faria no meu lugar? Teria tido a coragem de recomeçar aos 63 anos? Teria perdoado ou teria feito diferente? Deixa aqui nos comentários, eu quero muito saber a sua opinião. E se essa história te tocou de alguma forma, se você conhece alguém que está passando por algo parecido, compartilha. Porque às vezes a gente precisa ouvir a história de alguém que conseguiu se reerguer para ter forças para fazer o mesmo. A vida continua depois da traição, depois da dor, depois da decepção. Ela continua e pode ser até melhor do que antes, se a gente permitir. Eu sou a prova viva disso. E se eu conseguir, você também consegue. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para escolher você mesma em primeiro lugar. Nunca é tarde para ser feliz.